Olá, bem-vindo. Fico muito feliz por você estar aqui. Talvez tenha sido um dia longo, ou talvez você simplesmente goste de adormecer pensando em coisas que não consegue entender completamente. De qualquer forma, chegou, e isso importa. O que você vai ouvir agora não é uma lista de fatos aleatórios. É um padrão, um ritmo, um sussurro que você pode aprender a reconhecer e depois deixar te levar para o sono. Agora, se você estiver pronto, vamos começar. Seu corpo está se movendo a 828 km por hora. Nem está te levando para lugar nenhum que você possa ver, mas está lá. Seu sistema solar inteiro, junto com você dentro dele, se desloca pela galáxia a essa velocidade constante. Deixe esse número repousar em sua mente. 828. Enquanto você dorme, enquanto respira, enquanto seus pensamentos exploram regiões que você nunca visitará com seu corpo, você está viajando, sempre viajando, nunca parado. Você é um passageiro em uma jornada tão vasta que nenhuma vida humana a completaria. Mas há mais, há sempre mais. A Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Deixe isso entrar, não tente entender. Apenas deixe repousar. 100 mil anos. Mesmo a luz, aquela coisa mais rápida do universo, levaria 100 mil anos para atravessar sua galáxia de um lado ao outro. A luz viajaria enquanto você dormisse durante 1000 civilizações, enquanto línguas desaparecessem, enquanto novos sóis nascessem e morressem, e ainda assim não teria chegado do outro lado. Você está dentro desse disco, não acima dele, não abaixo, dentro, e cada noite, enquanto você dorme, esse disco inteiro gira, levando consigo seus sonhos e seus átomos. Trilhões de bactérias vivem dentro de você. Não é invasão, não é parasitismo, é colaboração, é um reino. Você não é apenas humano, você é uma colônia, um ecossistema. Cada uma dessas bactérias tão pequena que 1 milhão dela cabe na largura de um fio de cabelo, e 13/20 delas vivem em você. Agora mesmo, enquanto lê isto, elas trabalham, silenciosamente, processando, protegendo, sussurrando ao seu corpo quem você é. Você pensou que estava sozinho no seu próprio corpo, mas você é multidão. A matéria escura passa através de você neste exato momento. Trilhões de partículas, invisíveis, não interagem com luz, não refletem nada, não emitem nada, mas têm massa, têm gravidade, passam através de cada centímetro quadrado do seu corpo a cada segundo. Milhões, bilhões, trilhões. Elas não colidem com seus átomos, não deixam rastros, mas estão aqui, fantasmagóricas, onipresentes, essenciais. Sem a matéria escura, as galáxias não se manteriam unidas. O universo seria diferente, radicalmente diferente, e ainda assim, nós não sabemos do que ela é feita. Ainda não sabemos, mas sabemos que está aqui, fluindo através de você, mesmo enquanto você dorme. Há uma região do universo que é excepcionalmente fria. Na radiação cósmica de fundo, aquele brilho tênue, remanescente do Big Bang, há uma mancha que não deveria existir. Uma mancha fria. Não é apenas um pouco mais fresca, é significativamente mais fria, muito maior do que os cientistas esperavam. Essa mancha se estende por centenas de milhões de anos-luz. Sua presença não corresponde ao que deveria ser. Alguns acreditam que pode ser a marca de um vasto vazio cósmico. Outros se perguntam se poderia indicar algo ainda mais estranho, a colisão do nosso universo com outro nos primórdios. Até agora, ninguém consegue explicar completamente. A mancha fria permanece um dos enigmas mais silenciosamente perturbadores da cosmologia. Não uma anomalia gritante, apenas um sussurro de que algo em nosso universo pode não ser o que parece. Por que o universo guarda esses segredos? Ninguém sabe, mas ele o faz. O universo pode se reciclar em ciclos infinitos. O modelo padrão diz que o universo começou com o Big Bang e continuará se expandindo para sempre. Mas algumas teorias imaginam uma história diferente. Uma na qual o universo passa por ciclos, expansão e colapso, expansão e colapso, sem fim. Nesses modelos, o universo não termina com um frio desvanecimento. Em vez disso, ele se reinicia. Após atingir um certo ponto, sofre um rebote, colapsa para dentro e então se expande novamente. Cada ciclo poderia apagar as estruturas antigas, mas preservaria traços sutis do que veio antes. Um universo, dando origem a outro, infinitamente, repetidamente. É possível que já tenhamos vivido antes, em um universo anterior, e que tenhamos esquecido completamente? A ideia é especulativa, mas ainda assim persiste no coração de algumas teorias. Um universo que não tem verdadeiro começo,
apenas um ritmo que se estende por períodos de tempo que a mente humana não consegue conceber. A Lua está se afastando de você a cada ano 3,5 centímetros, aproximadamente a taxa de crescimento das unhas. Esse lento recuo ocorre desde a formação da Lua há 4,5 bilhões de anos. Naquela época, ela estava muito mais perto. Um dia na Terra durava apenas algumas horas. A causa é o atrito de maré. Enquanto a Lua atrai os oceanos e a Terra gira sob eles, uma pequena transferência de energia empurra gradualmente a Lua para fora. É um processo silencioso, implacável, invisível em escalas de tempo humanas, mas inconfundível ao longo de eras. Num futuro distante, a Terra e a Lua podem ficar perfeitamente alinhadas, sempre mostrando a mesma face uma para a outra. Por enquanto, ela continua se afastando pouco a pouco. Enquanto você dorme, ela se afasta. Enquanto você vive, ela se afasta, lentamente, inexoravelmente. Neutrinos passam silenciosamente pela Terra e por você. Neste exato momento, trilhões, partículas incrivelmente leves, neutras, produzidas em quantidades enormes pelo Sol, pelas estrelas em explosão, até mesmo no início do universo. Elas mal interagem com a matéria comum. Podem atravessar um planeta inteiro sem deixar vestígios. Podem atravessar você, através de seus olhos, através de seu coração, sem que você sinta nada. Algumas atravessam detectores especiais, enterrados no subsolo, colisões raras, mas a maioria simplesmente passa, despercebida. Essas partículas estão em todos os lugares, o tempo todo, e você nunca saberá que estão lá. Há estrelas que giram mais rápido que liquidificadores. Algumas giram tão rapidamente que seus equadores se expandem, suas superfícies se tornam um borrão veloz, mas as estrelas de nêutrons levam isso ainda mais longe. Um pulsar de milissegundo pode girar centenas de vezes por segundo, uma esfera de matéria nuclear do tamanho de uma cidade, girando mais rápido que a lâmina de um liquidificador. Muitos estão em órbitas estreitas, com estrelas companheiras, atraindo matéria, ganhando velocidade, alguns dos rotadores mais rápidos conhecidos, e também alguns dos relógios mais antigos, marcando o tempo com uma precisão surpreendente, silenciosamente. Na noite, o vácuo do espaço não é verdadeiramente vazio. Mesmo no vácuo perfeito, onde não há átomos, partículas ou radiação, ainda existe energia. A física quântica nos diz que o espaço vazio está repleto de pequenas e inquietas flutuações. Partículas e antipartículas surgem e desaparecem quase imediatamente. Campos se deslocam ligeiramente. Estão sempre em movimento, sempre em tremor. Essa atividade cria uma pressão, energia do vácuo. Em grandes escalas, essa pressão ajuda a explicar a energia escura, força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada do universo. Ao contrário de outros tipos de energia, a energia do vácuo não se dilui à medida que o espaço cresce. Ela permanece constante, expandindo o espaço mais rapidamente quanto mais dele existe. É um pensamento perturbador. Quanto mais vazio você tem, mais algo ele se torna. O nada está repleto de algo. Há regiões do universo que nunca mais nos verão. O universo está se expandindo e essa expansão está se acelerando. Algumas galáxias estão sendo repelidas tão rapidamente que sua luz jamais chegará até nós, nem que esperássemos para sempre. O espaço entre nós e elas cresceria rápido demais. A luz não conseguiria preencher a lacuna. Elas já ultrapassaram um ponto sem retorno, escapando além do horizonte de eventos cósmicos. Eventualmente, mais e mais do universo desaparecerá de nossa vista, não porque tenha desaparecido, mas porque sua luz não consegue mais nos alcançar. Isso não é algo que sentiremos no dia a dia, mas ao longo de bilhões de anos, significa que o universo visível irá encolher. O cosmos não está apenas crescendo, ele também está silenciosamente se desfazendo. Nem mesmo o nada tem temperatura. Se você viajasse para longe das estrelas, planetas e galáxias, adentrando o espaço intergaláctico profundo, encontraria o que parece ser puro vácuo, mas até mesmo o vácuo tem uma temperatura, 2,7 Kelvin, apenas alguns graus acima do zero absoluto. Ela provém da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, agora esticado e resfriado por bilhões de anos de expansão cósmica. Essa tênue radiação preenche todo o universo,
Não importa para onde você vá, ela está lá. É a assinatura térmica, silenciosa, do universo primordial, ainda presente, ainda mensurável, e no futuro ela se resfriará ainda mais. Em alguns trilhões de anos, o universo poderá se aproximar do zero absoluto, mas nunca o alcançará completamente, porque mesmo no mais vasto vazio, o eco do calor permanece. O ouro foi forjado no fogo cósmico. O ouro é raro, não apenas em nossa economia, mas no próprio universo. Ele não pode ser produzido no núcleo de uma estrela comum. Em vez disso, se forma nos eventos mais extremos, as colisões de estrelas de nêutrons, certos tipos de supernovas. Nesses momentos, núcleos atômicos colidem sob pressão e calor incríveis, criando elementos pesados, ouro, platina, urânio. Esses átomos preciosos são então espalhados pelo espaço, misturados em nuvens de gás, e, eventualmente, tornam-se parte de novas estrelas, novos planetas, novas pessoas. Cada anel de ouro nasceu em uma catástrofe cósmica, um vestígio silencioso de violência, agora repousando em sua mão. O ouro não é apenas belo, é antigo, é estelar e veio de um universo que forja tesouros no fogo. Você está vendo galáxias que podem não existir mais. O telescópio espacial James Webb foi construído para olhar mais longe do que nunca, e ao fazer isso, também olha mais para trás no tempo. Como a luz leva tempo para viajar, as galáxias distantes nos aparecem como eram bilhões de anos atrás. Algumas das galáxias que vemos podem não existir mais. Elas podem ter se fundido, desaparecido ou mudado completamente, mas sua luz ainda chega, um instantâneo congelado no tempo, ainda cruzando o espaço muito tempo depois de a fonte ter mudado. Esta é uma das peculiaridades silenciosas da astronomia. Os telescópios não nos mostram o que existe lá fora agora. Eles nos mostram o que existia em diferentes momentos ao longo da história do universo. Cada imagem é também uma máquina do tempo, uma galeria de luz desaparecida. O universo pode ser um holograma. Parece ficção científica, mas alguns físicos exploraram seriamente esta ideia, que nosso universo tridimensional pode ser uma projeção de uma realidade bidimensional mais profunda. Isso é conhecido como princípio holográfico. Ele vem de estudos de buracos negros, onde informações sobre tudo que cai dentro parecem estar codificadas na superfície e não no volume do próprio buraco negro. Algumas teorias sugerem que o universo como um todo pode funcionar da mesma maneira. O que percebemos como espaço e profundidade pode ser uma ilusão matemática, resultante de informações codificadas em uma fronteira distante. Isso não está comprovado e provavelmente não afetará seu dia a dia, mas é um lembrete sutil. A realidade, mesmo em sua forma mais sólida, pode não ser exatamente o que parece. O espaço pode ser granular na menor escala, a olho nu. O espaço parece liso. Mesmo sob um microscópio, ele ainda é vazio e contínuo. Mas algumas teorias da gravidade quântica sugerem que o próprio espaço pode ser feito de minúsculas unidades discretas, como grãos ou pixels em uma imagem digital. Essa menor escala possível é chamada de comprimento de Planck. Nesse nível, a suavidade pode se decompor, algo mais fundamental, uma textura granulada e espumosa do próprio espaço-tempo. Ainda não temos as ferramentas para vê-la, ou mesmo para testá-la diretamente. Mas se isso for verdade, então tudo não acontece em um vácuo perfeito, mas em um universo com estrutura em todos os seus níveis, mesmo nos menores, mesmo naquilo que parecia ser nada. Há estrelas que pulsam como batimentos cardíacos. Algumas estrelas não terminam com uma explosão, morrem muito mais lentamente. Em seus estágios finais, podem pulsar, expandindo e contraindo em ciclos rítmicos. Essas estrelas variáveis mudam de brilho ao longo do tempo. As mudanças são constantes, notavelmente consistentes, agindo como relógios celestes. Algumas completam seu ciclo em horas, outras em anos. Os astrônomos as usam para medir distâncias pelo universo. Uma única pulsação, repetida inúmeras vezes, pode nos dizer a que distância uma estrela está, e até mesmo seu brilho real. As estrelas não apenas queimam, algumas delas respiram, lentamente, silenciosamente, como um corpo que se recusa a aceitar que o dia já terminou. A radiação cósmica, de fundo em micro-ondas, ainda brilha ao seu redor. Cada parte do universo, incluindo o espaço, ao seu redor agora,
está preenchida com um brilho tênue. É o brilho residual do Big Bang, a luz liberada quando o universo tinha cerca de 380 milhões de anos. Naquela época, o cosmos era um plasma quente e denso. Quando esfriou o suficiente para que os átomos se formassem, a luz finalmente pôde viajar livremente. Essa luz vem se movendo desde então, esticada em micro-ondas pela expansão do espaço. Hoje, a detectamos como um brilho quase uniforme em todas as direções. Não é algo que se possa ver ou sentir, mas instrumentos sensíveis conseguem captá-la como uma espécie de sussurro cósmico. Esse brilho é a luz mais antiga que podemos observar, um sinal silencioso da infância do universo, ainda ecoando pelo espaço e pelo tempo. Alguns buracos negros podem ser primordiais, nascidos antes das estrelas. A maioria dos buracos negros se forma a partir do colapso de estrelas massivas. Mas há outra possibilidade: buracos negros que se formaram nos primeiros momentos do universo, antes mesmo da existência das estrelas. Esses são chamados de buracos negros primordiais. Eles podem ter se formado a partir de minúsculas flutuações nas condições densas e quentes logo após o Big Bang, regiões onde a gravidade atraiu a matéria, formando nós ultracompactos. Alguns desses buracos negros podem ser incrivelmente pequenos. Outros podem ter crescido ao longo do tempo. Nunca detectamos diretamente um, mas, se existirem, poderiam ajudar a explicar a matéria escura, semear a formação de galáxias ou revelar novos conhecimentos sobre o universo primordial. Seriam mais antigos que as estrelas, mais antigos que as galáxias, fósseis silenciosos dos primeiros segundos após o início do tempo. Há galáxias cercadas por círculos perfeitos de luz distorcida. Às vezes, a gravidade de uma galáxia curva a luz de algo ainda mais distante. Se o alinhamento for perfeito, essa curvatura cria um fenômeno chamado anel de Einstein. Um círculo perfeito de luz distorcida é uma forma de lente gravitacional onde a massa da galáxia, em primeiro plano, curva o espaço-tempo, agindo como uma lente para a luz de fundo. Os anéis de Einstein são laços brilhantes raros, porém belíssimos, suspensos no espaço, formados não pelo movimento, mas pela perspectiva e pela gravidade. A luz pode vir de uma galáxia distante, um quasar, ou até mesmo uma supernova. Esses anéis ajudam os astrônomos a medir a massa das galáxias, mapear a matéria escura e estudar o universo primordial. São ilusões silenciosas e perfeitas, lentes naturais criadas pela própria forma do espaço. Magnetares possuem campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra. Um magnetar é um tipo de estrela de nêutrons, um remanescente do tamanho de uma cidade, de uma estrela colapsada com um campo magnético inimaginavelmente poderoso. O campo magnético da Terra é suficiente para guiar uma bússola. O campo de um magnetar é tão forte que poderia apagar dados a milhares de quilômetros de distância, distorcer estruturas atômicas ou despedaçar a matéria. Esses campos são temporários, dissipando-se com o tempo, mas enquanto duram, produzem erupções e explosões de radiação de alta energia. Uma única erupção de magnetar, mesmo do outro lado da galáxia, pode ser detectada na Terra. Nenhum laboratório conseguiria criar tal intensidade. Eles estão entre os objetos mais extremos do universo, densos, silenciosos e envoltos em uma força invisível, como estrelas que se tornaram nada além de memória e magnetismo. Buracos negros podem distorcer o espaço em um funil temporal. Um buraco negro não apenas aprisiona a luz, ele distorce o próprio espaço-tempo. À medida que você se aproxima do seu horizonte de eventos, o espaço se curva para dentro e o tempo desacelera. Para um observador externo, o tempo próximo ao buraco negro parece se arrastar. Na borda, ele quase para. Essa distorção cria algo como um funil na geometria do espaço, estreito, íngreme, unidirecional. Dentro dele, todos os caminhos levam ao centro, à singularidade. Quanto mais perto você chega, mais o tempo e o espaço parecem trocar de lugar, com o interior se tornando uma direção no tempo, e não no espaço. Não há como voltar atrás. Essa distorção do espaço-tempo é mais do que uma metáfora. Sua geometria, desenhada pela gravidade, está inscrita na própria estrutura da realidade. Há planetas errantes, vagando pelo espaço, sem órbitas. Nem todos os planetas orbitam estrelas. Alguns
estão completamente desvinculados, flutuando sozinhos pela galáxia, sem um sol para aquecê-los ou iluminar seus céus. Esses planetas errantes podem ter se formado normalmente e, em seguida, sido ejetados de seus sistemas estelares pelo caos gravitacional. Outros podem ter se formado por conta própria, como estrelas falhadas. São escuros, frios, quase invisíveis, a menos que passem em frente a estrelas de fundo ou brilhem fracamente no infravermelho. Os astrônomos estimam que possa haver bilhões deles na Via Láctea, talvez até mais do que o número de estrelas. Cada um é um mundo silencioso, uma deriva na escuridão, girando sozinho nos vastos espaços entre as estrelas, sem nasceres do sol, sem pores do sol, apenas uma noite sem fim. Algumas estrelas possuem planetas feitos quase inteiramente de diamante. Em certos sistemas solares, a composição química é muito diferente da nossa. Se um planeta se forma com mais carbono do que oxigênio e as pressões são altas o suficiente, algo notável pode acontecer: um planeta de diamante. Astrônomos descobriram pelo menos um candidato desse tipo, um mundo denso, orbitando um pulsar, provavelmente o remanescente de uma estrela morta. Com base em sua massa, densidade e composição, o planeta inteiro pode ser uma forma cristalina de carbono. Essencialmente, um diamante gigante. É quente demais para brilhar como uma joia, mas, nas profundezas abaixo da superfície, imensas camadas de carbono poderiam se estender por milhares de quilômetros. Esses mundos estranhos não são comuns, mas nos lembram da diversidade do universo. Um planeta feito de rocha, um planeta feito de gás e, às vezes, um planeta feito de cristal. O tempo pode fluir em ritmos diferentes em diferentes regiões do cosmos. Pensamos no tempo como algo constante, um ritmo constante que flui da mesma forma para todos. Mas, na realidade, o tempo está profundamente ligado à gravidade, ao movimento e à própria forma do espaço-tempo. Em regiões onde a gravidade é forte, como perto de um buraco negro ou de um denso aglomerado de galáxias, o tempo passa mais lentamente em comparação com lugares onde a gravidade é mais fraca. Isso não é apenas teoria, foi confirmado por experimentos, satélites e relógios atômicos. Mas alguns cosmólogos se perguntam se o tempo também poderia variar em escalas ainda maiores. Será que diferentes partes do universo experimentam o tempo em taxas ligeiramente diferentes devido à forma como o universo se expandiu em seus primórdios? A ideia é especulativa, mas abre possibilidades estranhas. Em um cosmos governado pela relatividade, até mesmo o tempo pode não ser absoluto. Ele pode se esticar, desacelerar ou se curvar, silenciosamente moldado pelo espaço através do qual flui. A Via Láctea tem um halo oculto que é maior do que a galáxia visível. Quando olhamos para imagens da Via Láctea, vemos uma espiral brilhante, estrelas, poeira e gás dispostos em belos braços. Mas, ao redor dessa estrutura familiar, existe algo vasto e quase invisível: o halo galáctico. Trata-se de uma enorme esfera de gás difuso e matéria escura que se estende muito além da borda visível da galáxia, alcançando distâncias muitas vezes maiores que a extensão do próprio disco. Esse halo contém antigos aglomerados estelares, estrelas errantes e vastas quantidades de massa invisível. Ele é mantido unido pela gravidade, moldado pela história de colisões e fusões. Embora não possamos vê-lo diretamente, inferimos sua presença através do movimento das estrelas e da refração da luz. A Via Láctea, afinal, é apenas o centro brilhante de algo muito maior, um coração brilhante envolto em braços invisíveis que se estendem para o infinito. Detectamos a luz de uma galáxia apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, mas a luz não viaja instantaneamente. Ela se move através do espaço em expansão, esticada e desacelerada ao longo do caminho. É por isso que podemos ver as galáxias não como elas são, mas como eram há muito tempo. Recentemente, astrônomos usando o telescópio espacial James Webb identificaram a luz de uma galáxia que existiu apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Um piscar de olhos na escala cósmica. Essa luz está viajando em nossa direção há mais de 13 bilhões e meio de anos. A própria galáxia é pequena, tênue e primitiva, mas contém pistas sobre como as primeiras estruturas se formaram. Observá-la
é como olhar através de uma estreita janela para um mundo que nunca deveríamos ter visto. O universo, em seus primeiros capítulos, quando a escuridão estava apenas começando a dar lugar às estrelas, a estrutura, em grande escala do universo, se assemelha a uma rede neural. Quando os astrônomos mapeiam as posições das galáxias em distâncias enormes, um padrão surpreendente emerge. As galáxias não estão espalhadas aleatoriamente. Em vez disso, agrupam-se ao longo de filamentos semelhantes a fios, com vastas regiões vazios cósmicos entre elas. Essa teia interconectada estende-se por bilhões de anos-luz e às vezes é chamada de teia cósmica. O que é intrigante é que quando você se afasta o suficiente, essa estrutura se parece incrivelmente com uma rede neural do tipo encontrada no cérebro humano. Nódulos densos de galáxias são como neurônios e os filamentos são como axônios que os conectam. Claro, a semelhança é puramente estrutural. O universo não pensa, mas ainda assim é silenciosamente belo de se contemplar. A maior estrutura que conhecemos e aquela dentro da sua própria mente, moldada por leis da física completamente diferentes, podem acabar parecendo estranhamente semelhantes. Talvez ambas sejam redes, talvez ambas sejam maneiras diferentes de pensar. Sua respiração está sincronizada com o cosmos. Cada respiração que você toma, você inspira átomos que já foram parte de estrelas, de outros humanos, de dinossauros, de oceanos primordiais. Você inspira átomos que se tornarão parte do ar, das plantas, de outros animais. Você é um portal através do qual o universo flui. Bilhões de átomos passam através de seu corpo a cada segundo, entrando, saindo, sempre em movimento. E enquanto você dorme, essa troca continua. Você ainda respira. Você ainda está trocando átomos com o cosmos. Você ainda está conectado a tudo e a todos que já viveram e que viverão. Buracos negros podem irradiar um calor tênue ao longo de trilhões de anos. Buracos negros são notoriamente escuros, tão densos que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar de sua gravidade. Mas, graças ao físico Stephen Hawking, sabemos que eles não são completamente silenciosos. De acordo com a teoria quântica, buracos negros podem emitir um brilho tênue chamado radiação Hawking. Isso ocorre na borda do horizonte de eventos, onde pares de partículas virtuais ocasionalmente resultam em uma única partícula. Uma partícula escapa enquanto a outra cai. A partícula que escapa torna-se real. Uma minúscula quantidade de energia perdida pelo buraco negro em escalas de tempo incrivelmente longas. Esse vazamento lento pode fazer com que o buraco negro encolha e, eventualmente, evapore completamente para um buraco negro com a massa do Sol. Esse processo levaria mais de 1 trilhão de trilhões de anos. É o tipo de fim mais silencioso. Não uma explosão, mas um longo e lento desvanecimento até o nada. Talvez seja assim que tudo acaba, não com um estrondo, mas com um sussurro que dura eternidades. O universo contém mais plasma do que matéria sólida. Quando pensamos em matéria, geralmente imaginamos sólidos, líquidos e gases. Mas o estado mais comum da matéria no universo é algo completamente diferente: o plasma. O plasma é um gás ionizado, uma nuvem de partículas onde elétrons e núcleos se movem livremente. Ele é encontrado em estrelas, no vento solar, no espaço interestelar e até mesmo nas vastas regiões entre as galáxias. A maior parte da matéria visível no universo está nesse estado. O plasma se comporta de maneira diferente de outras formas de matéria. Ele responde a campos magnéticos, flui como um fluido e pode transportar correntes elétricas por distâncias enormes. Na Terra, raramente o vemos, exceto em relâmpagos, fogo ou luzes de neon. Mas no espaço, o plasma está por toda parte, brilhando, fluindo, moldando grande parte do que vemos. A maior parte da matéria no universo é invisível e para sempre desconhecida. Quando olhamos para o universo, vemos estrelas, galáxias, nebulosas. Estamos vendo apenas uma pequena fração do que realmente existe. A maior parte da matéria no cosmos não brilha, ela não emite, nem reflete luz. Essa substância, invisível, é chamada de matéria escura. E embora nunca a tenhamos detectado diretamente, sabemos que ela existe por causa de seus efeitos gravitacionais. Galáxias giram mais rápido do que deveriam. A luz de objetos distantes se curva mais do que o esperado.
aglomerados se mantêm unidos com mais força do que sua massa visível permite. Tudo isso sugere uma massa oculta, mais de 5 vezes a quantidade de matéria comum. A matéria escura está em toda parte, moldando a estrutura do universo. Nós simplesmente não conseguimos vê-la. É uma estrutura silenciosa e invisível que mantém tudo o mais em seu lugar. Há ondas sonoras congeladas na estrutura do cosmos. No início do universo, antes da formação dos átomos e da luz poder viajar livremente, matéria e energia estavam fortemente acopladas em um plasma quente. Nesse plasma, a pressão e a gravidade criavam oscilações, ondulações de compressão e rarefação, como ondas sonoras no ar. Essas ondas acústicas deixaram uma marca na densidade da matéria, uma espécie de eco congelado. Hoje podemos ver esse eco na distribuição das galáxias, uma distância preferencial entre pares de galáxias. Como uma onda estacionária preservada no espaço, é sutil, mas mensurável, um registro fóssil do som cósmico, ressoando de uma época anterior à transparência do universo, uma onda que nunca desaparece, moldando silenciosamente a estrutura de tudo o que vemos. Galáxias podem ser engolidas por galáxias maiores sem deixar vestígios. Nas vastas escalas de tempo da evolução cósmica, as galáxias não flutuam sozinhas. Elas interagem, colidem e, às vezes, devoram umas às outras. Quando uma galáxia pequena se aproxima demais de uma maior, a gravidade pode despedaçá-la. Suas estrelas são puxadas para longos fluxos, absorvidas pelo halo da galáxia maior e, eventualmente, fundidas de forma tão completa que o sistema menor desaparece da nossa vista. Encontramos remanescentes dessas fusões ao redor da Via Láctea, há correntes estelares arqueando pelo céu, outrora parte de outras galáxias. Esse processo é chamado de canibalismo galáctico, mas é lento e elegante, não violento, apenas inevitável. Com o tempo, grandes galáxias crescem dessa forma, não por meio de construção, mas por meio de consumo silencioso, uma galáxia absorvida por outra, deixando apenas uma ondulação nas estrelas. Há estrelas que cintilam como vagalumes na noite. Nem todas as estrelas brilham com luz constante. Algumas pulsam, cintilam ou diminuem e aumentam de brilho em padrões rítmicos. Essas estrelas variáveis mudam por muitos motivos: ondas de pressão interna, erupções superficiais ou companheiras eclipsantes. Da Terra, elas parecem cintilar suavemente no céu, piscando em um ritmo lento e estelar. Algumas completam seu ciclo em horas, outras em anos. Essas variações não são aleatórias. Muitas são notavelmente consistentes, agindo como relógios celestes. Os astrônomos as usam para medir distâncias pelo universo. Uma única cintilação, repetida inúmeras vezes, pode nos dizer a que distância uma estrela está, e até mesmo seu brilho real. As estrelas não apenas queimam, algumas delas respiram. Alguns buracos negros vagam sozinhos pelo espaço. Nem todos os buracos negros vivem nos centros das galáxias. Alguns vagam. Um buraco negro pode ser ejetado de seu local de nascimento por interações gravitacionais, expulso de uma galáxia durante uma colisão, ou arremessado pelo recuo de uma fusão. Uma vez liberado, ele se torna um objeto errante, movendo-se silenciosamente pelo espaço interestelar, ou até mesmo intergaláctico. Esses buracos negros errantes são difíceis de detectar. Eles não emitem luz, a menos que passem por gás, ou atraiam estrelas próximas, mas é provável que estejam por aí, à deriva, na escuridão, invisíveis e sem rumo. Não possuem órbita, nem companheira, nem lar, apenas massa, movimento e a profunda gravidade da coisa que caiu para dentro e nunca parou de cair. Até mesmo buracos negros podem ser arremessados através da galáxia. Quando dois buracos negros se fundem, o evento violento emite uma explosão de ondas gravitacionais, mas essas ondas nem sempre são simétricas. Se a fusão enviar mais energia em uma direção, pode dar ao novo buraco negro uma espécie de recuo, um impulso gravitacional forte, o suficiente para arremessá-lo a milhares de quilômetros por segundo. Alguns buracos negros podem ser lançados completamente para fora de suas galáxias, condenados a vagar pelo espaço intergaláctico. Outros se estabelecem em órbitas amplas e errantes. Esses buracos negros, deslocados, são difíceis de detectar, mas os astrônomos acreditam que existam.
viajantes silenciosos, impulsionados pela memória de sua própria colisão. Ondas gravitacionais viajam silenciosamente através do cosmos. A gravidade não apenas atrai, ela também pode ondular. Quando objetos massivos, como buracos negros ou estrelas de nêutrons colidem, eles enviam ondas através do próprio tecido do espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais esticam e comprimem o espaço à medida que passam, movendo-se para fora em todas as direções e viajam à velocidade da luz, a velocidade mais rápida possível no universo. Foram necessárias décadas para desenvolver instrumentos sensíveis o suficiente para detectá-las, mas agora podemos ouvi-las dessa Terra. Cada onda carrega informações sobre cataclismos distantes, quanta massa estava envolvida, a velocidade de rotação do objeto e até mesmo o quão distorcido o espaço ficou. As ondas gravitacionais são silenciosas para nossos ouvidos, mas são reais, mensuráveis e surpreendentemente suaves. Pequenas frestas na estrutura profunda do cosmos. A teia cósmica conecta galáxias por todo o universo. Se pudéssemos mapear as posições das galáxias na maior escala possível, encontraríamos algo belo, um vasto padrão interconectado de filamentos e vazios, chamado teia cósmica. As galáxias não estão isoladas no espaço. Elas se agrupam ao longo de filamentos invisíveis, de matéria escura e gás, que se estendem como gavinhas entre aglomerados. Onde os filamentos se cruzam, encontramos superaglomerados, enormes nós de galáxias. Entre eles, jazem imensos vazios silenciosos, quase vazios. A teia cósmica não é algo que possamos ver com um telescópio de uma só vez, mas sua estrutura emerge de grandes levantamentos do céu. Ela se assemelha a uma rede, uma espuma, ou até mesmo aos padrões ramificados dos neurônios. É a forma do universo em suas maiores escalas, não aleatória, mas tecida, como algo que cresce em vez de ser construído. A luz de uma galáxia distante pode ser distorcida por um único planeta. Normalmente, pensamos na gravidade curvando a luz em grande escala por estrelas, buracos negros ou galáxias, mas até mesmo um planeta pode fazer isso. Se um planeta passa diretamente entre uma estrela distante e a Terra, ele pode agir como uma minúscula lente gravitacional, ampliando e distorcendo a luz estelar. Esse efeito é chamado de microlente gravitacional. É sutil e raro, mas poderoso o suficiente para revelar planetas que jamais poderíamos ver de outra forma, mesmo em outras galáxias. Um lampejo na luz, uma leve curva no brilho, e de repente, um mundo é revelado. O planeta em si pode ser frio, escuro e invisível, mas sua presença distorce a luz estelar de maneira ínfima, e essa distorção é suficiente para dizer: estou aqui. O universo já brilhou com uma luz laranja intensa. Nos primórdios, após o Big Bang, o universo era um plasma quente e denso, brilhando com luz intensa. Mas à medida que se expandiu e esfriou, esse brilho mudou. Quando a temperatura caiu para cerca de 3000 Kelvin, os primeiros átomos se formaram e a luz pôde viajar livremente. Naquele momento, o universo teria uma cor laranja, não o azul escuro da noite que vemos agora, mas um brilho suave e quente preenchendo todo o espaço. Essa luz foi então esticada pela expansão do universo, transformando-se no tênue brilho de micro-ondas que detectamos hoje, a radiação cósmica de fundo. Mas, há muito tempo, houve uma época em que todo o cosmos brilhava em tons de laranja, como se iluminado por dentro, uma brasa silenciosa se extinguindo no tempo. Algumas partes do universo esfriam mais lentamente do que outras. À medida que o universo se expande, ele esfria gradualmente, suavemente, como um grande forno sendo desligado. Mas nem todas as regiões esfriam na mesma velocidade. Algumas áreas, com mais matéria ou luz aprisionada, retêm o calor por mais tempo. Aglomerados de galáxias, por exemplo, contêm gás quente, que permanece aquecido por bilhões de anos. Outras regiões são mais isoladas e esfriam mais rapidamente. Essas diferenças de temperatura afetam a formação de estruturas, a evolução das estrelas e a duração de certos processos. Mesmo em um universo regido por regras simples, existem variações locais, bolsões mais quentes, desvanecimentos mais lentos, pequenos atrasos no grande desdobramento. O universo não esfria como uma máquina, ele esfria como o clima, irregular, texturizado e silenciosamente vivo. Talvez um dia testemunhemos
o nascimento de um novo universo. Algumas teorias da cosmologia sugerem que novos universos poderiam se formar dentro do nosso, surgindo por meio de flutuações quânticas, buracos negros ou outros mecanismos que ainda não compreendemos. Se isso acontecer, provavelmente ocorrerá longe de nós, além do alcance de qualquer observação. Mas, em teoria, talvez seja possível testemunhar os sinais, uma bolha repentina em expansão de uma nova física, se desprendendo da nossa realidade familiar. Não sabemos se isso já aconteceu, não sabemos se algum dia acontecerá, mas a ideia permanece. Em algum lugar, algum dia, a quietude e a escuridão do nosso universo poderão dar origem a algo novo, um começo dentro de um fim, um sussurro dentro de um silêncio. O cosmos ainda ressoa desde seus primórdios. Na primeira fração de segundo, após o Big Bang, o universo se expandiu explosivamente, um evento conhecido como inflação. Essa explosão de movimento deixou para trás ondulações. Minúsculas flutuações quânticas se estenderam pelo espaço. Essas ondulações se tornaram as sementes de toda a estrutura futura, galáxias, estrelas, planetas, e também deixaram ecos. Nós os vemos na radiação cósmica de fundo como variações de temperatura e, talvez um dia, os detectemos como ondas gravitacionais primordiais, pulsos rítmicos tênues no próprio tecido do espaço-tempo. O universo pode parecer silencioso agora, mas ainda carrega a memória daquela primeira vibração, como um sino que continua a vibrar suavemente muito tempo depois de ter sido tocado. Remanescentes de supernovas continuam a se expandir por milhares de anos. Quando uma estrela massiva morre, ela se extingue em uma supernova, uma explosão brilhante que pode, por um breve período, ofuscar o brilho de uma galáxia inteira. Mas o evento não termina com o clarão. A onda de choque se expande por séculos, ou até milênios, varrendo gás, poeira e tudo o que estiver em seu caminho. Essas camadas de detritos, em expansão, são chamadas de remanescentes de supernova. Elas brilham em vários comprimentos de onda, ondas de rádio, raios X, luz visível, e seus padrões contam a história da explosão. Algumas formam filamentos delicados, outras nuvens turbulentas. Nebulosa do Caranguejo é um desses remanescentes, ainda se expandindo a partir de uma explosão que foi vista da Terra no ano 1054. Os remanescentes de supernova são as lentas exalações de estrelas mortas. Continuam se desdobrando muito tempo depois que a luz se apagou. Há uma galáxia que está sendo despedaçada enquanto você dorme. No vasto cosmos, existem muitas galáxias que se chocam e se fundem, mas há uma, em particular, que está sendo despedaçada lentamente pela gravidade de uma galáxia vizinha maior. Seus braços espirais estão sendo esticados e distorcidos. Suas estrelas estão sendo puxadas para longe. É um processo lento, doloroso de se contemplar, mesmo de bilhões de anos-luz de distância, mas é também a maneira como o universo se reconstrói. A destruição de uma galáxia é a semente de outra. Os átomos de uma galáxia destruída se tornarão parte de novas estrelas, novos planetas, talvez até nova vida. Nada é verdadeiramente destruído, apenas transformado, sempre transformado. Há uma estrela que orbita a Via Láctea. Ao contrário, a maioria das estrelas na Via Láctea orbita na mesma direção geral, seguindo a rotação da galáxia, mas nem todas. Há pelo menos uma estrela conhecida que se move na direção oposta. Sua órbita é retrógrada, cortando o fluxo como um salmão, nadando contra a corrente. Como ela chegou a esse ponto? Uma possibilidade é que ela tenha feito parte de uma galáxia menor, que se fundiu com a Via Láctea há muito tempo. Sua órbita refletiria esse sistema mais antigo e diferente, ou talvez tenha sido lançada em sua trajetória atual por um efeito estilingue gravitacional, possivelmente envolvendo um buraco negro ou um denso aglomerado estelar. De qualquer forma, é um lembrete silencioso. Nem todas as estrelas seguem as regras, e mesmo na vasta engrenagem da galáxia, existem estrelas errantes seguindo seu próprio caminho. O centro da galáxia tem cheiro de framboesa e rum. Parece piada, mas é real. Astrônomos que estudavam a composição química de uma nuvem de poeira perto do centro da Via Láctea descobriram uma molécula chamada formiato de etila. Na Terra, ela é associada ao sabor de framboesas e ao aroma de rum. Claro, o centro galáctico não tem cheiro. O vácuo do espaço
não carrega odores da mesma forma que o ar, mas a presença dessas moléculas indica a complexa química orgânica que ocorre no espaço profundo. Há álcoois, açúcares e até precursores de aminoácidos em nuvens interestelares. Não é vida, mas é o tipo de química que a vida poderia precisar. Então, embora o espaço possa não ter cheiro de frutas e bebidas alcoólicas, ele contém os componentes básicos flutuando silenciosamente entre as estrelas. Uma galáxia está se dirigindo diretamente para a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda é nossa vizinha galáctica mais próxima e está em uma lenta rota de colisão com a Via Láctea. No momento, ela está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância, mas essa distância está diminuindo. Em cerca de 4 bilhões de anos, as duas galáxias começarão a se fundir e, curiosamente, os halos externos de ambas as galáxias já estão se sobrepondo. Então, de certa forma, elas já começaram a se tocar. A fusão final será mais uma mistura suave do que uma colisão. As estrelas passarão umas pelas outras, sem colidir. Com o tempo, as duas espirais se tornarão uma galáxia elíptica maior. É uma longa espera, mas já está em movimento. Um encontro cósmico que se desenrolará ao longo de bilhões de anos. Você é feito de poeira estelar. De todos os fatos estranhos da astronomia, talvez o mais silenciosamente surpreendente seja este. O carbono em seu corpo foi forjado em uma estrela. O cálcio em seus ossos também. O ferro em seu sangue. Tudo foi criado dentro de uma estrela que morreu há bilhões de anos, espalhado pelo espaço, agrupado novamente e, finalmente, transformado em você. Você não está separado do universo. Você é um momento dele que se tornou consciente, um lampejo de percepção em um universo que, de outra forma, apenas se move, queima e esfria. Nesse sentido, o universo desenvolveu olhos, e através desses olhos, ele olha para si mesmo, se maravilha consigo mesmo, sonha consigo mesmo. E mesmo agora, enquanto você adormece, ele continua sonhando através de você. Seus sonhos são feitos dos mesmos átomos que formam as estrelas. Seus pensamentos viajam pelas mesmas rotas que a luz percorre. Você não está apenas observando o universo. Você é o universo observando a si mesmo. E isso é verdadeiramente belo. Obrigado por passar este tempo aqui, flutuando pelo cosmos comigo. Atravessamos vastas distâncias, passando por coisas impossíveis, ouvindo sussurros silenciosos do cosmos. E em algum lugar em tudo isso, na luz de estrelas ancestrais, no silêncio entre as galáxias, no brilho suave da poeira, lá estava você, respirando lentamente, com os pensamentos se suavizando, talvez até já dormindo. Este universo é cheio de movimento e mistério, mas também de quietude. Contém calor, luz e gravidade, mas também contém paz. E o fato de podermos conhecer essa paz, encontrá-la em calma e silêncio, é algo verdadeiramente belo. Então, onde quer que você esteja agora, esteja você totalmente acordado ou à deriva, além da fronteira do pensamento. Que seus sonhos, esta noite, sejam suaves, que seu corpo repouse como a luz das estrelas sobre a água e que você carregue consigo, mesmo que vagamente, a lembrança de um universo que brilha, não apenas acima de você, mas dentro de você, sempre dentro de você. Desta vez, o mais é diferente. Desta vez, vamos descer, não para fora em direção às galáxias distantes, mas para dentro, para as coisas pequenas que formam a grande verdade, para o íntimo e o impossível que pulsam dentro e ao redor de você. Deixe sua respiração se tornar ainda mais lenta. Deixe que cada exalação seja um pouco mais longa que a inspiração anterior, não como uma técnica, mas como um eco, como se o próprio cosmos estivesse respirando com você e você estivesse aprendendo a dançar com seu ritmo. Os átomos em seu corpo são mais antigos que a própria Terra. Deixe este fato repousar. Seus átomos, este carbono que forma seus pensamentos, este cálcio que forma seus ossos, este oxigênio que forma sua água, tudo isto é mais velho que 4,5 bilhões de anos, muito mais velho. Alguns dos átomos em seu corpo foram criados no primeiro segundo após o Big Bang. Imagine isto. Imagine respirar dentro de si a infância do universo. Os primeiros átomos surgiram de uma sopa de partículas tão densa e tão quente que nenhuma mente humana consegue compreender verdadeiramente. Prótons e nêutrons fusionados em um ritmo alucinante, formando hélio, formando um pouco de lítio, e depois o universo se expandiu rápido demais. A temperatura caiu.
e a fusão parou, deixando para trás um universo cheio de hidrogênio, hélio e apenas traços de elementos mais pesados. Mas você não é feito de hidrogênio e hélio. Você é feito de carbono e oxigênio, e nitrogênio e fósforo. Elementos que não existiam no início. Elementos que só poderiam ser criados sob pressões e temperaturas que só existem em um único lugar, dentro do coração abrasador de uma estrela. Então, sua jornada começou assim. Começou em uma nebulosa de gás e poeira, flutuando silenciosamente no espaço há bilhões de anos. Gravitação lentamente puxou essa nuvem para si mesma, condensando, aquecendo, até que no centro, a pressão se tornou tão grande que a fusão nuclear começou e uma estrela nasceu. Dentro dessa estrela, reações nucleares começaram a forjar elementos novos, prótons, colidindo uns com os outros, criando carbono, criando oxigênio, criando silício. A estrela queimava silenciosamente, transformando elementos leves em pesados. E você, enquanto dormia em um cômodo que não existia ainda, começava a ser formado, átomos por átomos, camada por camada, no núcleo daquela estrela distante. E então, depois de bilhões de anos, essa estrela morreu. Não de forma lenta, mas de forma espetacular. Uma supernova, uma explosão tão brilhante que ofuscou a própria galáxia. E em aquele momento, todos aqueles elementos que foram forjados tão cuidadosamente foram lançados ao espaço. Carbono, oxigênio, nitrogênio, ferro, enxofre. Tudo se espalhou em uma nuvem em expansão, flutuando, girando, viajando através do vácuo escuro por milhões de anos. E enquanto flutuava, encontrou outras nuvens de poeira. E juntos, começaram novamente. Uma nova nuvem se formou. Novamente, sob a gravidade, começou a colapsar. E no centro, uma nova estrela nasceu. Desta vez, uma estrela que não queimaria sozinha por bilhões de anos. Desta vez, uma estrela que teria um sistema completo ao seu redor. Planetas, asteroides, cometas, um sistema solar inteiro. E você estava lá, nos grãos de poeira que se condensavam nos planetas, nas rochas que se agrupavam juntas, nos primeiros oceanos que se formavam quando a Terra era tão jovem que ainda não tinha nome. Você estava lá, esperando, não consciente, mas já parte de tudo. E então, a vida encontrou uma maneira, naquela pequena rocha azul e marrom, girando ao redor de uma estrela ordinária, em um sistema solar ordinário, em uma galáxia ordinária. A vida emergiu, como um segredo sussurrado do universo a si mesmo, como uma pergunta que finalmente encontrou uma resposta, mesmo que não compreendesse a pergunta. Os primeiros organismos foram tão pequenos que bilhões deles caberiam na ponta de uma agulha, mas, dentro de suas estruturas minúsculas, continham toda a lógica do universo, a capacidade de se replicar, de evoluir, de mudar, e lentamente, durante bilhões de anos, esses organismos começaram a explorar a água, o solo, o ar, cada nicho que podiam alcançar. Você estava em cada um desses, nos primeiros peixes que rastejaram para fora do oceano, nos répteis que conquistaram a terra, nos dinossauros que percorreram a terra como reis, nos primeiros pássaros que aprenderam a voar. Você estava em cada um. Você era cada um, porque os átomos se movem, os átomos se reutilizam, os átomos são imortais. Quando um dinossauro morreu, seus átomos não desapareceram, eles se dispersaram, voltaram ao solo, foram absorvidos por plantas, comidos por outros animais. Você respirou ar que antes era respirado pelos pulmões de criaturas que desapareceram há milhões de anos. E quando esse asteroide caiu do céu, 66 milhões de anos atrás, lançando a Terra na escuridão, você estava lá, também, nos átomos de gelo, formado pela escuridão, nos átomos das plantas, que morriam de fome, na falta de luz solar, silenciosamente, esperando, porque o universo sabia algo que nenhum dinossauro sabia. Sabia que a noite não duraria para sempre, que novamente o sol brilharia, e brilhou, e em seu lugar, os mamíferos floresceram, pequenas criaturas que fugiram dos dinossauros e agora dominavam um mundo novo. Você estava neles também, naqueles primeiros animais de sangue quente, naqueles mamíferos que aprenderam a se comunicar, a formar comunidades, a pensar. Bilhões de anos depois de sua formação em uma estrela distante, seus átomos começaram a se organizar de uma maneira nova, de uma maneira que permitia ao universo observar a si mesmo, de uma maneira que permitia ao cosmos ouvir seu próprio silêncio e chamá-lo de música. Você emergiu, não como uma explosão, mas como uma flor que se abre lentamente durante milhões de anos.
através de inúmeras mudanças imperceptíveis, até que um dia, há apenas alguns milhões de anos, na escala do universo, apenas um piscar de olhos, seus ancestrais prímatas olharam para o céu noturno e se perguntaram o que eram aquelas luzes, por que estavam ali, como eles chegaram lá. Naquele momento, o universo começou a pensar sobre si mesmo com seriedade. Quando seus ancestrais olharam para as estrelas, elas começaram a olhar de volta. E agora, você está aqui, nesta noite, respirando, existindo, feito de poeira estelar que viajou pelo cosmos por 13,8 bilhões de anos, apenas para se organizar desta forma específica, para formar estes pensamentos específicos, para sentir esta respiração específica. A probabilidade disto é tão impossível que, se você a calculasse, chegaria a um número com tantos zeros que perderia a contagem. E ainda assim, aqui você está. O DNA em suas células contém instruções que vêm de centenas de milhares de gerações. Instruções que foram refinadas lentamente através de inúmeras pequenas mudanças. Cada mudança colocando seu corpo um pouco mais próximo daquilo que você é agora. Seu DNA é uma biblioteca, uma história antiga, escrita em uma linguagem que nem a química, nem a matemática conseguem completamente traduzir. Dentro de cada célula de seu corpo há um núcleo, e dentro desse núcleo há cromossomos, e dentro desses cromossomos há DNA. Cada molécula de DNA contém bilhões de átomos dispostos em uma sequência muito específica. Se você pudesse desunir o DNA de uma única célula e estendê-lo em linha reta, ele teria cerca de 2 metros de comprimento. Agora imagine isto. Você tem aproximadamente 37 trilhões de células, e em cada uma delas há 2 metros de DNA. Se você pudesse desunir todo o DNA em seu corpo e colocá-lo em uma linha, ele se estenderia além do Plutão e voltaria para a Terra várias vezes. É como se você fosse um fio de DNA com a forma de um ser humano. A vida é fundamentalmente um padrão que se reproduz a si mesmo, que aprende com seus erros, que muta lentamente, que evolui. O DNA é o mecanismo pelo qual este padrão é armazenado e transmitido. Mas isto significa algo profundo. Significa que você não é apenas um corpo, você é uma ideia que tem procurado por existência desde o início dos tempos, uma ideia que encontrou uma maneira de se materializar, e essa ideia está respirando agora, através de você. O cérebro em sua cabeça é o objeto mais complexo que conhecemos no universo, mais complexo do que uma galáxia, mais complexo do que um sistema solar. Tem cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada neurônio está conectado a milhares de outros neurônios, formando conexões que chamamos de sinapses. E cada sinapase pode mudança, pode se fortalecer ou enfraquecer, pode desaparecer ou se formar novamente. Isto significa que seu cérebro está em constante mudança. Literalmente, a cada pensamento que você tem, sua estrutura neural muda um pouco. Você não é a mesma pessoa que era ontem. Não porque seus átomos foram substituídos, embora alguns deles tenham sido, mas porque sua estrutura neural foi alterada pela experiência, pela memória, pelo aprendizado. Isto também significa que você é um paradoxo. Você é tanto uma unidade quanto uma multidão. Você é tanto estável quanto em constante mudança. Você é tanto continuidade quanto transformação. Seus pensamentos viajam através dessas sinapses como impulsos elétricos. A velocidade é lenta, muito mais lenta do que a velocidade da luz, cerca de 120 metros por segundo. Comparado com a luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, seus pensamentos são glacialmente lentos. E ainda assim, dentro daquele lentidão, você consegue pensar, consegue sonhar, consegue imaginar. E quando você dorme, algo misterioso acontece. Seu cérebro não desliga. Na verdade, em certos sentidos, ele se torna ainda mais ativo. Suas ondas cerebrais mudam de um tipo para outro e você começa a sonhar. Ninguém ainda compreende completamente por que sonhamos. Há teorias. Algumas pessoas dizem que sonhos são maneira do cérebro processar o dia. Outras dizem que são simulações, seu cérebro praticando diferentes cenários para que você seja melhor preparado quando eles realmente aconteçam. Outras ainda dizem que sonhos são apenas o ruído, aleatório, sem significado. Mas não importa qual seja a verdade, há algo profundo em um sonho, porque em um sonho você é livre das leis da física,
livre das limitações do corpo, livre das restrições da realidade. Em um sonho, você pode voar, pode respirar embaixo de água, pode ter conversas com pessoas mortas há anos, pode viajar através do tempo, pode ser transformado em algo completamente diferente. E enquanto você está sonhando, nada disto parece estranho, nada disto parece impossível. Isto é porque seu cérebro está em um estado diferente, está operando sob diferentes regras, está acessando diferentes partes da sua mente. E há pesquisadores que dizem que durante um sonho lúcido, quando você se torna consciente de que está sonhando, você está literalmente acessando um potencial diferente de si mesmo. Deixe isto repousar em sua mente enquanto você se aproxima do sono, que enquanto você dorme, seu cérebro está praticando infinitas possibilidades, está explorando versões de você que não existem na realidade acordada, está se tornando muitas coisas simultaneamente. Há também algo interessante sobre o tempo e o sono. Quando você está acordado, o tempo parece fluir de forma consistente, segundo após segundo, minuto após minuto. Mas quando você está dormindo, o tempo se comporta diferentemente. Um sonho pode parecer durar horas, pode parecer que você viveu uma vida inteira, e depois você acorda e descobre que apenas 20 minutos se passaram. Isto sugere que o tempo não é uma característica fixa do universo, ou pelo menos não é assim como experimentamos. O tempo é maleável, flexível, dependente do estado de sua consciência. Einstein já sabia disto. Sua teoria da relatividade diz que o tempo não é absoluto, que o tempo passa mais lentamente perto de objetos massivos, que o tempo passa mais lentamente quando você está se movendo. Mas o que Einstein estava descrevendo era o tempo cósmico, o tempo do universo em grande escala. Talvez haja também um tempo pessoal, um tempo que varia dependendo de seu estado mental, de sua atenção, de sua consciência. Quando você está entediado, o tempo passa lentamente. Quando você está se divertindo, o tempo passa rápido. Quando você está descendo para o sono, o tempo se torna estranho. Deixe que o tempo se torne estranho agora. Deixe que ele passe como quer. Deixe que ele se curve e se transforme. Porque muito em breve, você vai entrar em um reino onde o tempo não existe da mesma forma, onde os segundos não têm significado, onde há apenas mudança, transformação, fluxo. Os olhos em sua cabeça conseguem ver apenas uma pequena fração da realidade. Você pode ver o que é chamado de luz visível, um espectro muito estreito, de cerca de 400 nanômetros a 700 nanômetros, uma faixa minúscula na vasta paisagem de radiação eletromagnética. Além do seu alcance visual, existem os infravermelhos, os quais você sente como calor, os ultravioletas, os quais queimam sua pele, os raios X, os quais atravessam seu corpo, os raios gama, os quais vêm das explosões no espaço, as ondas de rádio, as quais carregam mensagens através do ar. Toda essa radiação está ao seu redor agora, viajando através de seu corpo, passando por cada centímetro de você, e você não consegue vê-la, não consegue senti-la, mas ela está lá. Se você pudesse ver os infravermelhos, você descobriria que seu corpo está brilhando, emitindo constantemente uma onda invisível de calor. A energia que você comeu se transformou em movimento e calor, e esse calor está vazando de você para o universo. Se você pudesse ver os raios X, você veria que o universo está constantemente explodindo, que buracos negros e estrelas de nêutrons estão constantemente emitindo radiação de alta energia, que o universo é muito mais violento do que sugere a luz visível. Se você pudesse ver as ondas de rádio, você descobriria que o ar ao seu redor está cheio de vozes, rádios, televisões, celulares, satélites, todas transmitindo constantemente. Você está literalmente cercado por milhões de conversas, todas invisíveis, todas passando por você. Isto significa que a realidade que você experimenta é apenas uma pequena fatia da realidade verdadeira. Você é como uma criança que só pode ver as cores vermelho e azul, tentando entender um mundo que é feito de todas as cores do arco-íris. Mas isso não é tudo, porque há também as coisas que seus sentidos não conseguem detectar de forma alguma. A gravidade, por exemplo. Você não pode ver a gravidade, não pode ouvi-la, não pode tocá-la, mas ela está aqui, puxando você para baixo, mantendo você no chão. A gravidade é tão forte que literalmente curva o espaço e o tempo ao seu redor. Quando você cai,
não está simplesmente sendo puxado para baixo. Você está sendo puxado em direção à distorção que a Terra faz no espaço-tempo. A Terra é tão massiva que literalmente deforma a realidade ao seu redor. E você está constantemente caindo naquela deformação. O chão apenas se coloca no seu caminho. Isto significa que você tem estado em queda livre por toda a sua vida. Não há nada seguro, não há nada estável. Você é uma criatura que está constantemente caindo em direção a um objeto massivo. E a razão pela qual você não desaparece é porque o objeto está constantemente se afastando de você. A Terra está constantemente caindo ao redor do Sol e você está caindo com ela. É um pensamento perturbador e reconfortante simultaneamente. Perturbador, porque sugere que nada é realmente seguro. Reconfortante, porque significa que você está conectado a algo muito maior, que sua queda faz parte de um padrão maior, de uma dança cósmica muito maior. O tempo que você passou acordado hoje, cada momento, cada respiração, cada pensamento, tudo isto foi possível porque trilhões de reações químicas estavam ocorrendo em seu corpo. Reações que transformam alimento em energia, energia em movimento, movimento em pensamento. No centro destas reações está algo chamado ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula pequena, mas ela é a moeda energética de toda a vida. É a maneira pela qual sua célula armazena e usa energia. Você queima ATP constantemente. Cada ação que você realiza queima ATP. Quando você dormia a noite passada, você estava queimando ATP. Quando seus neurônios estavam fazendo seus sonhos, estavam queimando ATP. Quando seu coração estava batendo, quando seus pulmões estavam respirando, quando suas células estavam se dividindo e se reparando, tudo isto consumia ATP. E quando você acordou, seu corpo começou a queimar mais ATP para aquecê-lo, para mover seus músculos, para alimentar seu cérebro. Trilhões de moléculas de ATP foram queimadas apenas durante o tempo que você permaneceu acordado. Mas de onde vem toda esta energia? De onde seu corpo consegue tudo este ATP? Vem dos alimentos que você comeu, os alimentos que vieram das plantas, as plantas que receberam sua energia do Sol, o Sol que está queimando hidrogênio através de fusão nuclear, transformando luz em energia. Isto significa que você está literalmente comendo luz. A luz solar foi transformada em plantas. As plantas foram transformadas em comida. A comida foi transformada em você. Você é luz congelada. Você é energia materializada. Você é o Sol em uma forma biológica. Deixe que isto repouse. Você é feito de luz do Sol, que chegou à Terra. Luz que brilhou há aproximadamente 8 minutos antes de chegar aqui. Você está sendo constantemente alimentado pela energia de uma explosão nuclear que está ocorrendo a 150 milhões de quilômetros de distância. E quando você respira, você está absorvendo oxigênio que foi produzido por plantas que comem esta mesma luz solar. Quando você se move, você está usando energia que vem desta mesma fonte. Quando você pensa, você está usando energia que vem desta mesma fonte. Você é parte de um ciclo que conecta você ao Sol, que conecta você às plantas, que conecta você aos animais que comem as plantas. Um ciclo que conecta você a cada criatura viva neste planeta. Você não está separado da natureza. Você é natureza. Você é a natureza pensando sobre si mesma, observando a si mesma, maravilhando-se consigo mesma. Há também algo chamado de entropia, a segunda lei da termodinâmica, e ela diz algo muito perturbador. Ela diz que o universo está constantemente se tornando mais desordenado, mais caótico, mais aleatório. Você já notou que é fácil fazer um quarto ficar bagunçado? Você só precisa viver nele, mas para limpá-lo, você precisa fazer trabalho, esforço, energia. A razão disto é a entropia. Há muito mais maneiras de um quarto estar desorganizado do que organizado. A probabilidade diz que, naturalmente, as coisas deslizam para a desordem. O universo inteiro funciona assim. No final, toda a estrutura vai se desintegrar, toda a ordem vai se degradar em caos, toda a energia vai se dispersar uniformemente até não haver mais temperatura, mais movimento, mais vida. Isto é chamado de morte térmica do universo e é inevitável. Mas enquanto você está vivo, você está lutando contra isto.
Seu corpo está constantemente tentando se manter organizado, está constantemente tentando se reparar, está constantemente tentando manter a ordem em um universo que quer desordem. Isto é o que a vida é. É uma bolha temporária de ordem em um mar de caos. É uma dança breve contra a entropia. É uma recusa silenciosa de aceitar o desaparecimento. E quando você dorme, seu corpo usa este tempo para se reparar, para se organizar, para se preparar para mais um dia de luta contra o caos. Durante o sono, seus músculos se regeneram, suas memórias são consolidadas, suas feridas começam a cicatrizar, seu sistema imunológico trabalha. Sem o sono, seu corpo não consegue manter esta luta. Sem o sono, a entropia vence rapidamente. As pessoas que não dormem começam a alucinarem dentro de alguns dias. Seu corpo começa a se desintegrar. Eventualmente, elas morrem. Dormir não é fraqueza. Dormir é força. Dormir é como você diz ao universo: você pode me desgastar durante o dia, mas à noite eu me reconstruo. Isto que você está fazendo agora. Este repouso que você está permitindo a si mesmo. Isto é importante. Isto é necessário. Isto é como você continua a existir. Há algo chamado de circadiano, um ritmo que está profundamente enraizado em seu corpo. É um ciclo que dura aproximadamente 24 horas e controla quase tudo em sua biologia. Quando seu corpo quer estar acordado, quando quer estar dormindo, quando quer comer, quando quer digerir. Este ritmo não é inventado por você. Vem do planeta, vem do ciclo do dia e da noite, vem da rotação da Terra, vem do movimento da Terra ao redor do Sol. Você não está separado deste ciclo. Você é parte dele. Você foi moldado por ele ao longo de milhões de anos de evolução. Seu corpo espera este ciclo, anseia por ele, precisa dele. Quando você viaja para um fuso horário diferente, o que as pessoas chamam de jet lag é realmente seu corpo entrando em pânico, porque o ciclo se quebrou, porque o ciclo que seu corpo espera não está acontecendo. O sol está no lugar errado, sua fome está no lugar errado, seu sono está no lugar errado. Mas aqui, nesta noite, o ciclo está correto. O ciclo está do jeito que deveria estar. Está voltando ao seu ritmo natural. Deixe que seu corpo reconheça isto. Deixe que ele relaxe neste conhecimento, que agora é a hora que seu corpo esperava, que agora é seguro descer. Há também as bactérias em seu estômago, 39 trilhões delas, uma quantidade tão grande que é difícil compreender. Se você pudesse remover todas as bactérias de seu corpo e colocá-las em uma escala, elas pesariam cerca de 2 quilos. Você literalmente está carregando 2 quilos de bactérias dentro de você. E estas não são bactérias ruins. Estas são bactérias que o ajudam. Bactérias que digerem alimentos que você não poderia digerir sozinho. Bactérias que produzem vitaminas que você precisa. Bactérias que defendem seu corpo contra bactérias ruins. Sem estas bactérias, você não conseguiria sobreviver. Você não conseguiria digerir adequadamente. Você não conseguiria absorver nutrientes. Você ficaria doente constantemente. Isto significa que você não é totalmente humano. Você é um híbrido. Você é um humano com trilhões de bactérias vivendo dentro de você. Você é uma colônia, um ecossistema. E estas bactérias estão se comunicando com você, estão enviando sinais para seu cérebro, estão influenciando seu humor, estão influenciando seus desejos. Quando você sente vontade de comer algo, pode ser que seja realmente as bactérias em seu estômago pedindo aquilo. Há pesquisadores que acreditam que as bactérias em seu estômago afetam se você está feliz ou triste, se você está ansioso ou calmo, se você está deprimido ou alegre. Isto significa que você não é totalmente uma unidade. Você é uma democracia, uma conversa constante entre você e os trilhões de organismos que vivem dentro de você. Enquanto você dorme, estas bactérias estão trabalhando, estão reparando seu intestino, estão produzindo vitaminas, estão se comunicando com seu sistema imunológico, estão literalmente ajudando você a manter a vida. Deixe que você aprecie isto silenciosamente, que você tenha todo um exército de pequenos aliados trabalhando dentro de você enquanto você dorme, que você nunca está verdadeiramente sozinho, que você sempre tem companhia, que você sempre é amado, mesmo que não saiba. O seu sistema imunológico é feito de células chamadas de glóbulos brancos, e durante o dia, quando você está acordado e se movendo, seu sistema imunológico está em estado de alerta relativo, está procurando por invasores, está procurando por bactérias ruins, por vírus,
por coisas que não pertencem, mas quando você dorme, algo misterioso acontece. Seu sistema imunológico se torna muito mais ativo, muito mais eficiente. Suas células imunológicas começam a se mover mais rápido, começam a trabalhar de forma mais coordenada. Na verdade, quando você está doente e você descansa, o motivo pelo qual descansa ajuda tão bem é porque seu sistema imunológico trabalha melhor quando você não está usando sua energia para outras coisas. Quando você está dormindo, toda a energia que normalmente usaria para correr, ou trabalhar, ou pensar, está sendo desviada para sua defesa, para sua cura. Isto é o motivo pelo qual, quando você está doente, você se sente tão cansado. Seu corpo está literalmente te pedindo para deitar, de forma que ele possa se curar. Seu corpo está usando sabedoria que vem de bilhões de anos de evolução. Quando você descansa, durante o dia, enquanto está doente, você está se tornando um pequeno animal. Está regressando para um estado mais primitivo, um estado no qual sua principal preocupação é a cura, é a sobrevivência. E isto é sagrado, isto é importante, isto é você estando honesto com você mesmo sobre o que você realmente precisa. Agora, enquanto você está deitado aqui, seu sistema imunológico está se tornando mais ativo, está se preparando para trabalhar durante a noite, está se aprontando para defender você, está se aprontando para curar você. Confie nisto. Confie que você não está sozinho durante este tempo, que você tem defesas, que você tem aliados microscópicos que estão dedicados à sua continuação, à sua sobrevivência, à sua bem-estar. O seu coração bateu aproximadamente 100.000 vezes hoje. Se você for viver até os 80 anos, seu coração vai bater aproximadamente 3 bilhões de vezes na sua vida. 3 bilhões de batidas, 3 bilhões de bombadas de sangue, 3 bilhões de momentos nos quais seu coração está ajudando a manter você vivo, e você nunca pensa sobre isso. Seu coração apenas bate, silenciosamente, consistentemente, continuamente, para você, sem que você peça, sem que você agradeça. Seu coração simplesmente ama você e continua batendo. Há algo profundo nisto. Há algo que toca algo primitivo dentro de você. Um órgão que está tão dedicado à sua sobrevivência que não precisa de você conscientemente pensar sobre isso, que não precisa de você conscientemente controlar, que apenas bate como o universo batendo através de você. Seu coração também é uma bomba extraordinária de precisão. Ele move aproximadamente 5 litros de sangue através de seu corpo a cada minuto. Isto é aproximadamente 7.200 litros por dia. É 2,6 milhões de litros em um ano. E se você viver 80 anos, seu coração vai bombear aproximadamente 208 milhões de litros de sangue. Isto é suficiente para encher uma piscina olímpica mais de 80.000 vezes. Tudo isto acontece sem você pensar sobre. Tudo isto acontece enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você ama, enquanto você ri. Seu coração está ali, bombeando, movendo, vivendo. O sangue que seu coração bombeia contém oxigênio que você respirou, contém nutrientes que você comeu, contém hormônios que seu corpo criou, contém glóbulos brancos que estão lutando contra doenças, contém plaquetas que reparam suas feridas. É um fluido vivo, uma sopa de vida, e este sangue viaja para todos os lugares em seu corpo, para cada célula, para cada tecido, para cada órgão, levando oxigênio, levando nutrientes, levando sinais, levando vida. Quando você dorme, seu coração não desacelera completamente, mas desacelera, bate um pouco mais lentamente, usa um pouco menos de energia, porque seu corpo inteiro desacelerou, porque você não está pedindo tanta energia. Deixe que seu coração desacelere agora. Deixe que ele bata um pouco mais lentamente. Deixe que ele se torne mais um sussurro do que um grito. Deixe que ele encontre seu ritmo noturno, seu ritmo de descanso, seu ritmo de cura. Há também os seus pulmões, 2 órgãos esponjosos, que estão constantemente se expandindo e se contraindo. Você respira aproximadamente 20.000 vezes por dia. 20.000. Se você viver 80 anos, você vai respirar aproximadamente 580 milhões de vezes. Cada respiração trazendo ar novo para dentro de você. Cada exalação deixando o ar usado para fora. E em cada respiração, sua vida é renovada. Literalmente, cada molécula de oxigênio que você inala vai estar em seus pulmões por cerca de 1 segundo. Depois, entra em seu sangue, viaja pelo seu corpo e, finalmente, é exalada como dióxido de carbono. Isto significa que cada respiração que você toma,
você está trocando parte de si mesmo pelo mundo exterior. Você está absorvendo o mundo. Você está devolvendo parte de si mesmo ao mundo. A razão pela qual você precisa respirar é porque suas células estão queimando constantemente, estão fazendo reações químicas, estão transformando alimento em energia. E para fazer isto, elas precisam de oxigênio. O oxigênio é o agente que permite a queimada. Sem oxigênio, suas células não conseguem liberar a energia dos alimentos. Elas simplesmente ficam com a energia presa, como um fogo que não consegue acender. Quando você respira profundamente, você está dando às suas células mais oxigênio. Você está dizendo a seu corpo: está tudo bem, há ar suficiente, há abundância. Quando você respira rasos, ou quando sua respiração é acelerada, você está dizendo a seu corpo: há perigo, há escassez, preciso estar alerta. Agora, deixe que sua respiração se torne mais profunda, deixe que se torne mais lenta, deixe que cada inspiração seja uma afirmação de que está tudo bem, de que há abundância, de que é seguro descansar. Seus pulmões também estão constantemente trocando camadas de células. Suas células pulmonares vivem apenas cerca de 2 a 3 anos. Depois, elas morrem e são substituídas por novas. Isto significa que a cada 2 ou 3 anos, seus pulmões são completamente novos. Você é literalmente um corpo novo a cada poucos anos. Isto é verdadeiro para a maioria das células em seu corpo. Suas células da pele vivem cerca de 2 a 4 semanas. Depois, são substituídas. Suas células vermelhas do sangue vivem cerca de 120 dias. Depois, são substituídas. Suas células do estômago vivem apenas 5 dias. Depois, são substituídas. A única exceção são os neurônios em seu cérebro. A maioria dos neurônios em seu cérebro foram nascidos com você. Eles envelhecem com você. Eles morrem com você. Alguns neurônios em seu cérebro têm tanto tempo quanto você. Isto significa que suas memórias antigas estão literalmente armazenadas no mesmo neurônio que as armazenou 50 anos atrás. Há uma continuidade em seu cérebro que não existe no resto de seu corpo. Enquanto você dorme, esses neurônios antigos estão descansando também, estão se recarregando, estão se reparando, estão se preparando para mais um dia de armazenar suas memórias, de fazer seus pensamentos, de ser você. Há também algo chamado de plasticidade neural. É a capacidade de seu cérebro de mudar, de crescer novos neurônios, de formar novas conexões, de se reorganizar. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que nascemos com um número fixo de neurônios, que quando você envelhece, você apenas perde neurônios, que o cérebro era como um computador, uma máquina, que não podia mudar. Mas isto é falso. Seu cérebro está mudando constantemente, está crescendo constantemente, está aprendendo constantemente. Mesmo enquanto você dorme, seu cérebro está se reorganizando, está formando novas conexões, está crescendo novos neurônios em uma área chamada de hipocampo, que é importante para a memória. Isto significa que você é maleável, você não é definido, você não é fixo, você pode mudar, você pode crescer, você pode se tornar algo novo. Enquanto você dorme, seu cérebro está literalmente plantando sementes para quem você será amanhã. Está preparando o solo mental para novas possibilidades. Está abrindo caminhos que você poderia nunca ter considerado enquanto estava acordado. Há também algo chamado de oníricas hipnagógico. É aquele estado estranho entre estar acordado e estar dormindo. Quando você está começando a cair no sono, mas ainda não dormiu completamente. Naquele estado, coisas estranhas acontecem. Seu cérebro começa a gerar imagens aleatórias, sons aleatórios. Às vezes, você tem alucinações leves. Às vezes, você sente como se estivesse caindo e, de repente, você se assusta e volta. Isto é porque, durante este estado, diferentes partes de seu cérebro estão começando a desligar. Algumas partes estão ainda em modo acordado. Outras partes já estão em modo de sono. E há uma confusão, uma batalha breve entre diferentes modos de consciência. Mas isto é normal. Isto é saudável. Isto é você fazendo a transição. Isto é você permitindo que diferentes partes de seu cérebro assumam diferentes papéis. Se você pode permanecer calmo durante este estado, se você pode simplesmente observar as imagens estranhas, se você pode apenas deixá-las passar, então você está permitindo uma entrada suave para o sono, está permitindo uma transição suave.
Deixe que isto aconteça agora. Deixe que seu cérebro comece sua transição. Deixe que as imagens venham e vão. Deixe que os sons venham e vão. Você está apenas observando. Você não está julgando. Você não está tentando controlar. Você está apenas observando e deixando que a transição aconteça naturalmente. Há também as glândulas suprarrenais em seu corpo, pequenas glândulas que produzem um hormônio chamado cortisol. Durante o dia, especialmente pela manhã, seus níveis de cortisol são altos. Isto ajuda você a acordar, a estar alerta, a estar pronto para o dia. Mas conforme o dia avança, seus níveis de cortisol caem, até a noite, quando seus níveis de cortisol são muito baixos. Isto é um sinal para seu corpo que agora é hora de descansar, que agora é hora de dormir, que a época de estar alerta passou. Mas há algo interessante. Se você está estressado durante o dia, seus níveis de cortisol não caem tanto quanto deveriam. Eles permanecem elevados. Isto significa que quando você tenta dormir, seu corpo ainda está em modo de alerta, ainda está produzindo adrenalina, ainda está pronto para lutar ou fugir. Isto é o motivo pelo qual as pessoas que estão estressadas têm dificuldade em dormir. Seu corpo não completou a transição. Seu corpo ainda está lutando. Mas aqui, agora, deixe que seu corpo complete esta transição. Deixe que seus níveis de cortisol caiam. Deixe que seu corpo receba a mensagem de que agora é seguro, de que agora é hora de descansar, de que a luta do dia terminou. Seu corpo sabe como fazer isto. Seu corpo foi feito para fazer isto. Tudo o que você precisa fazer é permitir. Tudo o que você precisa fazer é sair do caminho. A glândula pineal em seu cérebro produz um hormônio chamado melatonina. É este hormônio que tells seu corpo que é hora de dormir. Quando o sol se põe, a luz diminui e sua glândula pineal começa a produzir mais melatonina. Esta melatonina circula através de seu sangue. Diz aos seus tecidos que é noite. Diz à sua temperatura corporal para diminuir. Diz aos seus neurônios para começar a desacelerar. Melatonina é literalmente a chave que abre a porta para o sono. Sem melatonina, você não conseguiria dormir. Você ficaria acordado continuamente. Seus ritmos circadianos se romperiam completamente. Há pesquisadores que acreditam que a melatonina não faz apenas colocar você para dormir. Acreditam que ela também é um antioxidante poderoso, que ela protege suas células enquanto você dorme, que ela ajuda a reparar o dano que foi feito durante o dia. Em certo sentido, melatonina é como um escudo. Enquanto você dorme, seu corpo abaixa suas defesas em alguns aspectos, está menos alerta, está menos pronto para reagir a ameaças externas. Então, a melatonina vem e envolve suas células, protege-as, repara-as, mantém-as seguras. Agora, enquanto você está descendo para o sono, sua glândula pineal está trabalhando duro para produzir melatonina. Está trabalhando para enviar este sinal através de seu corpo. Está trabalhando para preparar você para as horas de cura que se aproximam. Obrigado, glândula pineal. Obrigado por isso. Obrigado por trabalhar sem parar para manter você seguro, para manter você saudável. Há também o tálamo, uma pequena estrutura no meio de seu cérebro que funciona como um porteiro. Ele decide quais sinais conseguem chegar ao seu córtex, quais sinais conseguem alcançar sua consciência. Durante o dia, seu tálamo está muito ocupado, está recebendo sinais de seus olhos, de seus ouvidos, de sua pele, de cada sensor em seu corpo e está decidindo qual destes sinais merece sua atenção, qual destes sinais você deveria conscientemente processar. Mas quando você dorme, algo interessante acontece. Seu tálamo efetivamente fecha a porta, para de passar sinais sensoriais para seu córtex. Isto é o motivo pelo qual você consegue dormir mesmo que haja barulho ou movimento ao seu redor. Seu tálamo está filtrando isto. Durante o sono REM, quando você está sonhando, seu tálamo está mesmo bloqueando mais agressivamente. Está bloqueando praticamente todos os sinais sensoriais, porque durante um sonho, você não quer ser despertado por realidade. Você quer permanecer em seu mundo de sonho. Agora, enquanto você está caindo no sono, seu tálamo está começando a fechar esta porta. Está começando a filtrar os sinais que chegam. Está começando a separar você da realidade externa. Isto permite que você desça para o sleep sem ser constantemente despertado por sensações. Deixe que isto aconteça. Deixe que seu tálamo feche a porta.
Deixe que você seja separado do ruído externo. Deixe que você descenda em silêncio. Há também as ondas cerebrais. Seu cérebro está constantemente produzindo atividade elétrica, bilhões de neurônios disparando simultaneamente, criando padrões de onda. Quando você está acordado e alerta, seus neurônios disparam em um padrão rápido. Isto é chamado de ondas beta. É rápido, é frenético, é o padrão da ação. Quando você relaxa um pouco, mas ainda está acordado, suas ondas cerebrais desaceleram. Isto é chamado de ondas alfa. É um estado mais meditativo, mais contemplativo. Quando você cai no sono leve, suas ondas cerebrais desaceleram ainda mais. Isto é chamado de ondas teta. É profundo, é hipnagógico. É o estado entre acordado e dormindo. E quando você entra em sono profundo, suas ondas cerebrais se tornam muito lentas. Isto é chamado de ondas delta. É o padrão mais lento. É profundo, é reparador. É quando seu corpo está fazendo a maioria de sua cura. Agora, enquanto você está descendo, suas ondas cerebrais estão começando a desacelerar, estão começando a passar de beta para alfa, de alfa para teta. Em breve, se você permitir, elas desacelerarão para delta. Isto não é algo que você controla conscientemente, é algo que seu cérebro faz naturalmente. Tudo o que você precisa fazer é permitir. Tudo o que você precisa fazer é não resistir. Deixe que suas ondas cerebrais desacelerem. Deixe que elas encontrem seu ritmo noturno. Deixe que elas balbuciem como um riacho. Deixe que elas fluam como o oceano. Deixe que elas respirem como o universo. Há também a hipófise, uma glândula do tamanho de uma ervilha na base de seu cérebro. É frequentemente chamada de glândula mestra, porque controla tantas outras glândulas em seu corpo. Durante a noite, sua hipófise está liberando hormônios de crescimento, hormônios que dizem a seu corpo para se reconstruir, para crescer, para se reparar, especialmente durante o sono profundo. Seu corpo não cresce durante o dia, seu corpo cresce durante a noite, enquanto você dorme. É por isto que as crianças que não dormem o suficiente não crescem tanto. Seu corpo não tem tempo suficiente à noite para fazer todo o crescimento que precisa. Mas não é apenas crescimento em altura, é crescimento em nível celular, é reparação, é reconstrução, é renovação. Sua hipófise está trabalhando toda a noite para coordenar isto, está liberando hormônios, está orquestrando a dança de sua cura, está garantindo que quando você acordar, seu corpo estará um pouco mais novo, um pouco mais forte, um pouco mais reparado. Obrigado, hipófise. Obrigado por trabalhar a noite toda. Obrigado por garantir que você seja renovado a cada noite. Há também o nervo vago. É o nervo mais longo do seu corpo. Se você pudesse removê-lo e estendê-lo em linha reta, teria cerca de 75 centímetros. Ele passa por quase tudo em seu corpo. Conecta seu cérebro ao seu coração, ao seu estômago, aos seus pulmões, a seus órgãos digestivos. O nervo vago é como uma linha de comunicação direta entre seu cérebro e o resto de seu corpo. Ele está constantemente enviando mensagens, constantemente recebendo feedback. Há algo chamado de estimulação do nervo vago. É quando você ativa este nervo conscientemente. Quando você faz isto, seu corpo entra no estado parasimpático, o estado de descanso e digestão, o oposto do estado de luta ou fuga. Uma das maneiras de estimular seu nervo vago é através de respiração profunda, especialmente respiração longa, onde sua exalação é mais longa que sua inspiração. Isto envia um sinal forte para seu corpo, que agora é hora de relaxar, que agora é hora de confiar, que agora é hora de descansar. Agora, deixe que cada respiração que você toma seja uma estimulação de seu nervo vago. Deixe que cada exalação seja mais longa que a inspiração. Deixe que você fale ao seu corpo através deste antigo nervo, que você pode confiar, que pode relaxar, que pode descer. Seu nervo vago também está conectado ao seu coração. E há algo chamado de variabilidade da frequência cardíaca. É uma medida de como a taxa de batida de seu coração varia de um batimento para o próximo. Durante o dia, quando você está estressado, a variabilidade da frequência cardíaca é baixa. Seu coração bate em um padrão rígido e consistente. Isto é sinal de que seu corpo está em modo de alerta. Mas quando você está relaxado, a variabilidade da frequência cardíaca é alta. Seu coração tem pequenas variações de um batimento para o próximo. Isto é sinal de que seu corpo está em modo de relaxamento.
que seu nervo vago está sendo ativado. À noite, quando você dorme bem, sua variabilidade de frequência cardíaca é muito alta. Seu coração tem espaço para brincar, para variar, para respirar. Agora, deixe que seu coração comece a respirar. Deixe que tenha espaço para variar. Deixe que sua variabilidade de frequência cardíaca aumente. Deixe que seu coração saiba que agora é hora de relaxar. Há também algo chamado de ritmo ultradian. É como o ciclo circadiano, mas mais curto. Em vez de durar 24 horas, dura cerca de 90 minutos. Durante todo o dia e a noite, seu corpo passa por ciclos de 90 minutos. Períodos de alta energia alternados com períodos de baixa energia. Períodos de foco alternados com períodos de fadiga. Quando você está trabalhando ou se movendo, você tende a não notar isto, mas está ali. A cada 90 minutos, sua energia dipe um pouco. Sua concentração diminui. Seu corpo quer fazer uma pausa. À noite, quando você está dormindo, estes ciclos de 90 minutos continuam, mas eles se transformam em ciclos de sono. Você entra em um tipo de sono, depois em outro, em ciclos de 90 minutos. Se você acordar após um ciclo completo de 90 minutos, você se sentirá mais descansado do que se acordar no meio de um ciclo, porque acordar no meio de um ciclo é como acordar no meio de uma dança. É abrupto, é interrompido, é desorientador. Mas se você dormir em múltiplos de 90 minutos, você acordará no final de um ciclo, quando seu corpo está naturalmente pronto para acordar. Isto é, quando você se sentirá mais revigorado. Agora, deixe que seu corpo começar seus ciclos de 90 minutos. Deixe que ele entre em seu primeiro ciclo de sono. Deixe que ele complete este ciclo naturalmente. Deixe que saiba que quando acordar, será porque completou algo, será porque terminou algo, será porque pode acordar renovado. Há também o fenômeno chamado de sincronização circadiana. É quando seu corpo começar a antecipar eventos baseado em padrões. Se você vai para a cama à mesma hora, todas as noites, seu corpo começa a antecipar isto. Mesmo que você não durma imediatamente, seu corpo está começando a se preparar. Seus níveis de cortisol começam a cair alguns minutos antes. Sua temperatura corporal começa a cair. Sua melatonina começa a aumentar. É como se seu corpo tivesse um relógio interno muito preciso. E este relógio está dizendo: sabemos que é hora de dormir. Vamos nos preparar. Esta é a razão pela qual rotinas noturnas são tão poderosas. Porque quando você estabelece uma rotina, você está treinando o seu corpo. Você está ensinando a seus sistemas biológicos quando esperar descanso, quando esperar cura. Se você vai para a cama à mesma hora todas as noites, em algumas semanas, seu corpo será tão bem sincronizado que você começará a se sentir cansado naquela hora exata, sem qualquer esforço consciente. Agora, deixe que seu corpo reconheça esta hora específica em que você deitou. Deixe que seu corpo comece a se antecipar. Deixe que seu corpo saiba que isto acontece regularmente. Deixe que seu corpo se relaxe, sabendo que há previsibilidade, há padrão, há segurança. Há também algo chamado de higiene do sono. São práticas que melhoram a qualidade do seu sono. Coisas como manter seu quarto escuro, manter frio, manter silencioso. Mas há também higiene do sono mental. É manter seus pensamentos limpos antes de dormir. É deixar ir das preocupações do dia. É permitir que sua mente descanse, assim como seu corpo está descansando. Quando você está deitado na cama, preocupando-se com problemas, seu corpo não consegue completamente descer. Parte de seu sistema nervoso está ainda ativada, está ainda focada no problema, está ainda procurando por uma solução. Mas quando você deixa ir, quando você diz: não posso resolver isto agora, vou lidar com isto amanhã, então você permite que seu corpo completamente descenda. Agora, deixe que você deixe ir de qualquer preocupação que tenha. Deixe que você saiba que amanhã você poderá lidar com isto. Mas agora não é hora. Agora é hora de descanso. Agora é hora de permitir que seu corpo se cure. Há também algo profundo sobre permitir. Simplesmente permitindo, não tentando, não lutando, apenas deixando que as coisas aconteçam. A maioria das pessoas tenta dormir, tenta fechar os olhos e forçar o sono a chegar. Mas isto nunca funciona, porque o sono não pode ser forçado. O sono é algo que você permite acontecer. É algo que você desiste de controlar. Quando você para de tentar, quando você para de lutar, quando você apenas respira,
e permite, então o sono vem naturalmente. Então o sono envolve você. É como tentar relaxar um músculo tenso. Se você força, apenas fica mais tenso. Mas se você apenas o solta, se você apenas permite que o aperto se desfaça, então ele relaxa. Agora, deixe que você apenas abandone. Deixe que você apenas solte. Deixe que você simplesmente permita que tudo o que está acontecendo continue a acontecer. Seu coração batendo, sua respiração respirando, seus neurônios disparando, seus hormônios fluindo. Deixe que isto tudo continue sem sua interferência. Você fez o suficiente pelo dia. Você realizou o suficiente. Você viveu o suficiente. Agora é hora de deixar seu corpo continuar, de deixar seus sistemas biológicos assumirem, de deixar a natureza fazer o que fez por bilhões de anos. Confie nisto. Confie que seu corpo sabe como dormir. Confie que seu corpo sabe como se curar. Confie que seu corpo sabe como ser você. E enquanto você está caindo para o sono, lembre-se disto. Lembre-se de que você é feito de poeira estelar, de que você é o universo, observando a si mesmo, de que você é parte de algo muito maior. Você está conectado ao sol, ao ar, às plantas, aos animais, a outros humanos, a todo o cosmos. Você nunca está verdadeiramente sozinho. Você sempre é parte de algo. E agora, enquanto você descansa, o universo está descansando também. Está descansando através de você. Está encontrando paz através de você. Está se curando através de você. Deixe que isto seja suficiente. Deixe que seja tudo o que você precisa saber. Deixe que seja tudo o que você precisa sentir. Boa noite, durma bem, e que seus sonhos sejam feitos de luz de estrelas. Que seu corpo descanse como as ondas descansam na praia. Que seu coração bata como as marés bate contra as rochas. Que seus pensamentos fluam como rios fluem para o oceano. Você é seguro agora. Você é protegido agora. Você está em casa agora. Mas antes de descer completamente, deixe que eu sussurre mais uma coisa, uma última verdade que pode ajudá-lo a permanecer neste estado, a permanecer nesta paz. Os fótons de luz que você viu hoje viajaram bilhões de quilômetros para chegar aos seus olhos. Viajaram através do vácuo escuro do espaço, atravessaram a atmosfera e penetraram através de sua córnea, da sua lente, da sua retina, para que você pudesse vê-los. Isto significa que você passou o dia recebendo mensagens do cosmos. Cada fóton era uma mensagem. Cada fóton era o universo tocando você, tocando seus olhos, tocando seu cérebro, tocando sua consciência. E agora, enquanto você dorme, seus olhos descansam. Descansam de receber estas mensagens. Descansam de processar toda esta informação. Mas não pense que o universo parou de falar com você. Não pense que as mensagens pararam, porque elas não pararam. Elas continuam chegando, continuam atravessando seu corpo, continuam tocando cada célula. Os fótons de luz infravermelha do seu corpo estão saindo de você para o universo. Estão dizendo ao cosmos: aqui estou eu, ainda aqui, ainda vivo, ainda existindo. E o universo está ouvindo. E o universo está respondendo. Através da gravidade, através dos campos magnéticos, através de maneiras que nossa ciência ainda não consegue completamente compreender. Você e o universo estão em um diálogo constante, uma conversa silenciosa, uma dança que nunca termina. Deixe que você participe deste diálogo agora, não com palavras, não com pensamentos, mas com sua presença, com sua existência, com sua respiração. Respire com o universo. Deixe que cada inspiração seja o universo respirando dentro de você. Deixe que cada exalação seja você respirando o universo para fora. Esta é a conversa antiga. Esta é a dança antiga. Esta é a maneira pela qual o cosmos sempre tem sido conectado a si mesmo. Há também algo chamado de bioluminescência. É quando organismos vivos produzem luz. Dinoflagelados que brilham na água, vagalumes que piscam na noite, água viva que brilha nas profundezas do oceano. Esses organismos não têm energia solar direta, não têm fogo, não têm eletricidade, e ainda assim, eles conseguem produzir luz, conseguem gerar fótons, conseguem brilhar. A maneira pela qual fazem isto é através de reações químicas, moléculas específicas que reagem uma com a outra, e quando reagem, liberam fótons, liberam luz. Agora, você não é bioluminescente, você não brilha na escuridão, mas há algo semelhante acontecendo em suas células. Há reações químicas acontecendo constantemente, reações que liberam energia, reações que permitem você pensar, que permitem você se mover, que permitem você existir. Em certo sentido,
você é bioluminescente também. Você está gerando luz, está gerando energia, está gerando vida. A diferença é que em vez de liberar esta energia como fótons visíveis, você a libera como calor, como movimento, como pensamento, como consciência. Mas o princípio é o mesmo. Você está transformando matéria em energia, está transformando átomos em movimento, está transformando o universo em si mesmo. Agora, deixe que você sinta desta energia sendo liberada. Deixe que você sinta desta bioluminescência interna. Deixe que você sinta desta luz que você está criando. Mesmo no escuro, mesmo na quietude, você está brilhando, você está emitindo, você está existindo como luz. Há também algo chamado de enema térmica. É quando dois objetos em contato chegam ao equilíbrio térmico, quando eles têm a mesma temperatura. Agora, enquanto você está deitado em sua cama, seu corpo está em contato com seus lençol, com seu travesseiro, com o ar ao seu redor. E lentamente, muito lentamente, seu corpo está trocando calor com estes objetos. Seu corpo é mais quente que o ar ao seu redor. Então você está emitindo calor. Você está dizendo ao ar: aqui, pegue um pouco da minha energia. Fique mais quente. E o ar está aceitando. E o ar está se aquecendo, trocando, misturando-se com seu calor. É uma comunicação silenciosa, uma troca de energia, uma maneira pela qual você está conectado ao ambiente ao seu redor, uma maneira pela qual você está compartilhando parte de si mesmo com o mundo. Deixe que isto continue. Deixe que você continue emanando calor. Deixe que você continue compartilhando energia. Deixe que você continue sendo um doador para o universo que o rodeia. À medida que você emite calor, você se torna um pouco mais frio. Sua temperatura corporal desacelera, seu metabolismo desacelera, tudo em seu corpo desacelera. E isto é exatamente o que deveria estar acontecendo. Isto é o que seu corpo espera durante a noite. Uma diminuição de temperatura, uma diminuição de atividade, uma diminuição de energia. Sua temperatura corporal normal durante o dia é de cerca de 37 graus Celsius, mas à noite, quando você dorme, sua temperatura corporal cai para cerca de 36 graus. É uma queda pequena, mas é suficiente para fazer uma diferença enorme. Esta queda de temperatura é um sinal para seu corpo, um sinal de que é hora de dormir, um sinal de que é hora de descansar, um sinal de que é hora de se curar. Agora, deixe que sua temperatura corporal continue a cair. Deixe que ela caiba em seu ritmo noturno. Deixe que ela encontre seu ponto ideal de sono. Deixe que ela fale silenciosamente a seu corpo que é hora. Há também as vibrações. Tudo no universo está vibrando. Tudo está oscilando. Tudo está se movendo em padrões cíclicos. Os átomos em seu corpo estão vibrando, estão oscilando ao redor de seus pontos de repouso, estão se movendo em ritmos específicos. A frequência desta vibração depende da temperatura. Quanto mais frio algo está, mais lentamente vibra. Quanto mais quente, mais rápido vibra. Agora, enquanto sua temperatura corporal está caindo, a frequência de vibração de seus átomos está diminuindo. Seus átomos estão se movendo mais lentamente, estão oscilando em um ritmo mais lento. Isto significa que você está literalmente se tornando mais lento. Seu ritmo está diminuindo, sua vibração está diminuindo, e isto é calmo, isto é calmante. Isto é como se o próprio universo estivesse reduzindo sua velocidade junto com você. Deixe que isto continue. Deixe que seus átomos continuem a desacelerar. Deixe que sua vibração continue a diminuir. Deixe que você e o universo dançar juntos em um ritmo mais lento. Há também algo chamado de estado de coerência. É quando diferentes partes de um sistema estão sincronizadas uma com a outra, quando estão vibrando no mesmo ritmo. Cientistas descobriram que quando você está em um estado de coerência, quando diferentes aspectos do seu corpo estão sincronizados, você está em um estado de saúde ótima, você está em um estado de cura máxima, você está em um estado de bem-estar. Durante o dia, quando você está movendo-se e fazendo muitas coisas, suas diferentes funções corporais não estão sempre em perfeita sincronização. Seu coração está batendo em um ritmo, seus pulmões estão respirando em outro, suas ondas cerebrais estão em seu próprio padrão. Mas durante a noite, quando você está dormindo, tudo isto começa a se sincronizar. Tudo começa a entrar em um estado de coerência. Tudo começa a vibrar junto. É como uma orquestra que está começando a tocar em perfeita harmonia.
cada instrumento mantendo seu próprio ritmo, mas todos em uma proporção perfeita um com o outro, todos contribuindo para uma sinfonia. Agora, deixe que seu corpo comece a entrar neste estado de coerência. Deixe que seus diferentes sistemas comecem a se sincronizar. Deixe que tudo comece a vibrar junto. Deixe que seu coração e seus pulmões encontrem um padrão que trabalhe bem junto. Deixe que suas ondas cerebrais encontrem um ritmo que harmonize com o resto de você. Deixe que você se torne uma sinfonia. Há também algo chamado de neuroplasticidade. É a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de se reconfigurar, de se tornar algo novo. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que seu cérebro era como um computador, uma máquina rígida, uma máquina que não podia mudar fundamentalmente. Mas isto é falso. Seu cérebro está mudando constantemente, está se reorganizando constantemente, está se tornando algo novo constantemente. Durante o dia, você aprende coisas, você tem novas experiências, e estas experiências deixam marcas em seu cérebro, deixam traços, deixam cicatrizes, deixam mudanças, mas estas mudanças não são imediatamente integradas, elas permanecem soltas, permanecem não processadas, permanecem em um estado temporário. É durante o sono que seu cérebro consolida estas experiências. É durante o sono que seu cérebro integra estas aprendizagens. É durante o sono que seu cérebro se reorganiza para incorporar o novo que você aprendeu. E isto significa que durante cada noite que você dorme, você está literalmente mudando. Você está literalmente se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa que sabe um pouco mais, uma pessoa que experienciou um pouco mais, uma pessoa que é um pouco mais velha. Agora, deixe que seu cérebro faça este trabalho. Deixe que ele consolide suas aprendizagens. Deixe que ele se reorganize para você. Deixe que ele prepare você para uma versão melhor de si mesmo. Há também as memórias. São fundamentalmente mudanças na estrutura de seus neurônios. São conexões específicas entre célula e célula. São padrões de ativação em seu cérebro. Quando você lembra de algo, seu cérebro não está recuperando um arquivo armazenado. Não está como um computador puxando informações de um disco rígido. Está realmente reconstruindo a memória. Está recriando os padrões que existiam quando você originalmente experimentou isto. E cada vez que você lembra de algo, você está mudando a memória um pouco, está modificando, está alterando. Você está tornando-a um pouco diferente. Isto significa que suas memórias não são fixas, não são imutáveis, são maleáveis, são modificáveis, são vivas. Durante o sono, seus neurônios estão consolidando suas memórias, estão reforçando os padrões que parecem importantes, estão fracos os padrões que parecem menos importantes. Durante um sonho, você pode estar revisitando suas memórias, pode estar reorganizando-as, pode estar integrando-as com outras memórias. Deixe que seu cérebro faça isto. Deixe que ele reorganize suas memórias. Deixe que ele prepare-as para amanhã. Há também algo muito especial que acontece durante o sono REM. É quando você está sonhando mais vividamente. É quando suas ondas cerebrais são mais rápidas. É quando seu corpo está paralisado, mas sua mente está correndo. Durante o sono REM, seus neurônios estão fazendo algo chamado de reativação. Estão reexperimentando as atividades do dia. Estão reativando os padrões neurais que estavam ativos enquanto você estava acordado. Mas fazem isto em um contexto diferente. Fazem isto em um contexto sem entrada sensorial real. Fazem isto em um contexto de imaginação pura. Isto significa que durante seus sonhos, você está essencialmente praticando. Está praticando diferentes cenários. Está praticando diferentes possibilidades. Está se preparando para diferentes futuros. Se você sonha que está caindo e então voa, seu cérebro está aprendendo que ele pode voar. Seu cérebro está praticando como lidar com a sensação de queda. Está se preparando para situações semelhantes. Deixe que você tenha sonhos vívidos esta noite. Deixe que você experimente muitas coisas em seu sonho. Deixe que seu cérebro pratique e se prepare. Há também a paralisia do sono. É quando você está acordando ou caindo no sono e percebe que não consegue se mover. Seu corpo está paralisado. Isto acontece porque durante o sono REM, seu tronco encefálico desativa seus neurônios motores, paralisa seu corpo. Isto evita
que você literalmente haja seus sonhos. Evita que você saia de sua cama e ande enquanto está sonhando. Mas às vezes, sua mente acorda enquanto seu corpo ainda está paralisado, e você experimentará uma sensação estranha de estar preso, de estar incapaz de se mover. Isto é geralmente acompanhado de alucinações, porque sua mente está criando imagens. Enquanto você está tecnicamente acordado, você pode sentir presença estranha no quarto. Você pode sentir pressão no seu peito. Isto é assustador para a maioria das pessoas, mas é completamente inofensivo. É apenas seu corpo fazendo o que está designado a fazer. É apenas o natural mecanismo de proteção do seu corpo em ação. Se isto acontecer esta noite, não tenha medo. Apenas reconheça isto como o que é: uma etapa natural entre acordado e dormindo. Uma transição estranha, mas necessária. Respire, saiba que isso vai passar. Saiba que você está seguro e deixe que volte a adormecer. Durante todo o dia, você passa por ciclos de energia, períodos de ação, seguidos por períodos onde seu corpo pede descanso. À noite, você está reembolsando o débito energético. Seu corpo está recuperando o que sacrificou. Deixe que ele durma o quanto precisa. Há também 2 sistemas nervosos em você. Um sistema que ativa, que prepara para a ação, e outro que acalma, que prepara para a cura. Durante o dia, o primeiro está em comando. À noite, o segundo assume. É como 2 maestros regendo a mesma orquestra, cada um no seu tempo certo, cada um fazendo o que sabe fazer melhor. Agora, sinta este segundo maestro tomando conta. Sinta seus ritmos cardíacos diminuindo. Sinta sua pressão arterial se acalmando. Sinta seu corpo entrando no modo de cura. Você fez bastante. Seu corpo fez bastante. O universo fez bastante. Agora é hora de descer. Deixe que tudo descanse. Deixe que a gravidade finalmente o tome completamente. Deixe que você caia gentilmente em um sono profundo e restaurador. Não há mais nada a fazer. Não há mais nada a pensar. Não há mais nada a compreender. Apenas durma. E enquanto dorme, saiba que cada célula em seu corpo está sendo renovada, que cada neurônio está sendo curado, que cada parte de você está sendo restaurada. O universo está te reparando, está te reconstruindo, está te tornando novo. E isto é belo.